Bom, queridos, hoje eu gostaria de começar com um texto que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Lembre-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vê muitos homens e mulheres firmes ali, pregando a mensagem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a identidade adventista, mas não lá nos Estados Unidos, como ela chegou aqui no Brasil. E por homens que entregaram a sua vida, deram a sua vida ao ministério de Cristo, e que esses homens possam ser um espelho, como Cristo também foi para cada um de nós. E eu também vou usar o que Ellen White escreveu em Testemunhas para a Igreja, volume 6, na página 364, diz assim: a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Então, todas as histórias que nós estamos estudando, ou seja, no livro canônico ou não no livro canônico, servem para imprimir na nossa mente, no nosso coração, como nós devemos viver. Então, muitas pessoas falam assim: eu vou viver da forma que eu quero ou da forma que eu penso, né? Mas um crente, ele não pensa assim. Um crente, ele pensa assim: eu vou viver da forma que Cristo quer que eu viva. E como Cristo quer que eu viva? Eu leio as histórias a qual o livro está, eu aplico na minha vida, e aí ao ver os erros do passado, eu corro desses erros. Aí a grande desculpa do nosso século é a seguinte: mas eu sou pecadeiro, eu sou pecador, né? E aí ele se transforma em pecadeiro. E isso está destruindo a igreja, e isso está destruindo a missão. E muitos falam assim: não, mas só missão, né? Mas foi para isso mesmo que Jesus chamou cada um de nós. Jesus fala em Efésios que nós estamos em uma luta espiritual para nós se revestir com a armadura de Deus. Então, eu entendo que quando eu me torno um cristão, eu entendo o seguinte: sabe o que, irmão? Que eu entrei em uma luta espiritual. Eu entrei em uma guerra espiritual. Então as coisas não vão continuar igual elas estavam antes. Ela vai piorar, e talvez alguém da sua casa vai desistir da fé, ou alguém da sua casa vai esmorecer na fé, ou talvez aquele amigo que você pensou que nunca ia sair, vai sair e as coisas vão acontecendo. Sabe por quê? Porque a luta não é somente contra mim, a luta é espiritual. A luta espiritual, ela está acontecendo a todo momento, e nós precisamos lutar. E quais as ferramentas do crente para que ele possa lutar e combater o inimigo? É a palavra dele. Igual nós lemos aqui, nós devemos imitar ou lembrar dos nossos primeiros líderes espirituais, como Moisés, como Elias, como Davi quando errou, mas também quando se arrependeu. Todas essas histórias são para benefício humano. E aqui Ellen White, ela continua dizendo assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem realizado. Encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Então, a profetisa diz assim, se nós perdemos a nossa identidade, chega a ser um pecado, sabe por quê? Porque pessoas morreram para que ela iniciasse. Deus usou essas pessoas para iniciar esse projeto. E aqui eu gostaria de começar com um homem que eu admiro muito, e eu comecei a estudar as profecias
de Daniel por conta de que eu li muitas coisas sobre ele. E Guilherme Miller, ele era um homem tão centrado, que, não sei se você sabe, ele era um comandante de guerra, né? E ele foi para a guerra, e uma bomba, né, caiu poucos metros dele ali, e depois disso ele começou a refletir, né? Ele, antes de todo esse movimento que eu vou falar, Guilherme Miller, ele acreditava de que Deus criou o mundo e deixou por nossa conta. Mas depois desse acontecimento, este homem começou a estudar. Ele começou a querer entender o que estava escrito. E ele mesmo disse de que cada versículo, cada capítulo, ele não passava à frente se ele não entendesse. Então, queridos, olha o que diz aqui. Filho de pais religiosos, tornou-se deísta. Como capitão, serviu ao exército na guerra de 1812 contra a Inglaterra. Essa experiência mexeu com ele em 1816. Passou a estudar a Bíblia com dedicação até que se deparou com a profecia de Daniel 8,14, que fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário ia ser purificado. E ele não conseguiu passar dessa página até que ele entendeu. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, ok? Concluiu que Jesus voltaria dali cerca de 25 anos, em 1831, sentiu que devia partilhar suas descobertas, mas ele tinha o quê? Medo. Como o apóstolo Paulo, a missão está nos dizendo que teve medo. Como Elias teve medo. Como também, depois de Moisés, quem veio? Seja forte e corajoso, qual é o nome dele? Josué teve medo. Como Moisés teve medo, também ele teve medo, mas um dia ele era um capitão, né? E ele prometeu, Deus, a mulher dele, né? Ficou, sempre a mulher dá uma ajuda, né? A mulher dele falou, você vai compartilhar essa mensagem que Deus deu para você, sim ou não? E ficou pressionando ele, ele fez uma promessa. E sabe qual foi a promessa que ele fez? Se Deus mandar alguém aqui para que eu pregue, eu vou pregar. E aí, queridos, quando você ora a Deus, pede alguma coisa para Deus, ele, se for do interessíssimo de Deus, né? Porque tudo é do interesse de Deus, mas se for assim, Deus fala assim, eu estava esperando esse pedido, ele vai te mandar e não vai demorar. E aqui era o quarto onde ele estudava, e eu grifei aqui a Bíblia. Ele não saía daqui por enquanto que ele não entendesse o versículo ou o capítulo que estava estudando. E ali, do lado esquerdo aqui, tem a concordância ali, a qual ele estudava. Então, esse homem, ele estudou uma Bíblia e uma concordância. E hoje nós temos vários outros conteúdos para se aprofundar, tá ok? Bom, Miller, ele tinha de 50 a 54 anos, e ele prometeu a Deus que se chegasse um convite na casa dele, ele aceitaria pregar sobre suas descobertas, das profecias. 30 minutos depois, seu sobrinho bateu a porta e disse que o pai estava convidando Miller para pregar na sua igreja. Então, assim, pare e pense comigo. Antes dele orar, Deus já tinha tocado no coração do homem para falar com o filho dele, para ir lá na casa de Miller, para que ele pudesse falar as mensagens antes dele orar. E sabe o que eu lembro? De Daniel, quando antes dele terminar a oração, o anjo veio, simbolizando o quê? Que antes de eu pensar, antes de eu falar, Deus já sabe. E é isso que esse homem, o que aconteceu? Aqui atrás, eu acho que não tem uma foto, mas na residência de Miller aqui, ali atrás tem uma pedra chamada Pedra da Ascensão, onde em 1844 eles estavam esperando Jesus e teve a decepção. E essa casa, ela está lá nos Estados Unidos, em Hamilton, né? Até hoje, tá ok? Vamos avançando aqui. Bom, os Estados Unidos naquela época, queridos, ele tinha bastante gente, mas cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas naquele tempo. Muitas pessoas foram alcançadas naquele tempo. E eu ouso a falar que
Jesus não voltou naquela época porque ainda ele é muito misericordioso, porque a palavra foi pregada com vigor. Muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas também não aceitaram. E aí, queridos, nós viemos aí à decepção de 1844, ok? Alguém já ouviu falar de Raquel Wilkes? Raquel era uma sabatista e ela era não uma adventista ainda, era uma sabatista do sete. Ela, como é o nome da religião que ela era, né? Batista. Ela era batista sabatista. Ela era uma batista que guardava o sábado. E essa mulher foi muito importante no movimento adventista. E eu vou explicar o porquê. Bom, Raquel, ela influenciou Frederic, né? Ela foi ali em uma pregação, igual nesta manhã, sentou ao banco e viu Frederic pregar. Frederic, ele pregou sobre os 10 mandamentos, naquele dia ele fez uma santa ceia, e ele estava pregando de tudo, e aí quando chegou no 4º mandamento, ele falou assim, não, mas aí mudou para o sábado para o domingo. E Raquel Oaks, ela foi lá e conversou com Frederic. Ali ia guardar o sábado, e também José Bates ali foi visitar ele depois. E esse homem aqui, Frederic, ele meio que estudou com Bates, e Bates já estudava sobre o sábado. E o Bates já tinha ali uma convicção sobre o sábado. Mas depois que Frederic conversou com Bates, Bates teve razão, falou assim, nossa, eu sempre pensei no sábado. E aí ele começou a guardar o sábado também. Você vê como a mensagem é? Uma mulher falou para a Raquel Oaks falou para Frederic falou para esse homem, e esse homem foi falando do sábado. E aqui estamos também, tá ok? É bom entender isso aí. Estudou a Bíblia com ele e ele foi convencido da vigência do 4º mandamento. Aqui, ó, Frederic fez um belo sermão, o que eu já expliquei, ok? Bom, 300 quilômetros deste lugar, este homem aqui, que está na foto, você lembra o nome dele? Lembro, José Bates. José Bates, eu acabei de falar, só para você ver se você está comigo, se você está entendendo. Bates, ele saiu deste lugar aí quando ele foi convencido por Frederic e foi 300 quilômetros pregar essa mensagem. Queridos, isso me empolga, sabe por quê? Porque ele deve ter pegado um avião na época, né? E pousado lá. Não foi isso que aconteceu? Talvez pegou um cavalo, uma carroça. Imagine você rodar cerca de 300 quilômetros de carroça. 100 quilômetros tá difícil, né? Imagine 300. Esse homem rodou 300 quilômetros. E Bates teve um sonho, né? E nesse sonho Deus fala para ele pregar em Bear Creek. Você lembra do sanatório que tinha ali em Bear Creek? Esse nome aí. Então, eu escrevi errado, né? Mas aí eu comecei certo, desculpa. Então, vocês lembram do sanatório ali de Bear Creek, onde John Andrews, ele foi ali, enterrou Mary. Vocês sabem quem é John Andrews? John Andrews é um dos maiores fundadores da Igreja Adventista. John Andrews, por exemplo, que organizou a benevolência do dízimo e oferta. John Andrews que fez toda essa parte de organização da Adventista. Então, qual foi o primeiro presidente da Adventista do 7º dia mundialmente? Foi John Andrews. Ele foi o primeiro presidente. E aí, você sabe quem foi Mary? Eu sei que não está no sermão aqui, mas Mary foi uma grande missionária como pai. Então, assim, a esposa e o filho morrem e eles vão pregar, eles são os primeiros pregadores ali, e ali ele se depara ali com a sua filha doente, mas antes dela ficar doente, com tuberculose, sabe o que Mary fez na escola? Pregou para a escola inteira. Mary falava 3 idiomas no mínimo. John Andrews nem se fala. Então, assim, é muito conteúdo e muitas pessoas que acreditavam na mensagem adventista, tá ok? E aí ele foi a 1500 ali, como vocês falaram que estava errado ali, né? Desculpa, gente. Chegando lá, foi até os correios da cidade e ele pergunta:
qual o homem mais honesto dessa cidade? E aí o pessoal falou assim, ó, tem um homem muito correto. Oi? Agora tá tudo certo. Agora está certo? Tá certo ali o nome. Bat Creek, né? Poxa, que legal, né? Muito obrigado por vocês observações. Depois eu vou perguntar o sermão inteiro. Mas, ó, David Hills. Então, quando chegou lá, os coisas falaram, ó, ele perguntou qual é o homem mais honesto aqui. Ele falou assim, ó, David. David é o homem mais correto aqui. E aí, ele vai lá na porta do camarada lá. É como eu chegasse, não te conhecesse, e fosse lá na sua casa lá. Falou assim, ó, bater na sua porta, você, pois não. Tô fazendo meu de jejum aqui, né? Pois não. Deus mandou eu vir aqui. Foi isso que ele falou. Deus mandou eu vir aqui porque eu tenho uma mensagem para você. E ele, Bates, entra ali na casa de David Hills com a sua família, faz um culto. Além de fazer o culto, sabe o que ele faz? Ora com eles, fala sobre o sábado, prega a mensagem, e eles sabem o que eles falam? Eles falam assim, não tem como eu não agarrar essa mensagem. Porque é muito fundamentada. Sabe por quê? Porque Bates, ele não falava com dúvidas. Ele falava com o quê? Convicção. Porque quem crê e estuda fala com convicção. Aí, queridos, nós vamos passar daqui. E aí nós chegamos, como é o nome dessa mulher aqui? Ellen White. Mas ainda ali, como era o nome dela? Ellen Harmon. Exatamente. Ellen Harmon. Aí depois ela casa com Tiago White e ali ela se torna Ellen White, ok? E ela começa a ter visões. E ao ela começar a ter visões, quem duvidou também? Olha, presta atenção aqui. Agora vamos fazer pergunta para vocês que viram o erro ali de ortografia ali. Ellen White teve a visão, certo? A primeira visão. Quem duvidou dessas visões? O primeiro homem que nós acabamos de falar aí. Não, o homem que nós acabamos de falar. José Bates. José Bates falou, não, é muito duvidoso. Como assim uma mulher pode ter visões? E ali ele começa a meio questionar. Mas até que Deus começa a abrir a mente dele, e ali através de várias outras pessoas, e Deus vai dando visões a Ellen White, até que ele fala assim, não tem como essa mulher não ser um enviado do Senhor. Porque ela não fala dela, ela fala do alto. Então, ela viveu 88 anos, e aqui tem um escrito que eu gosto muito. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, Tiago White, o pastor José Bates, o pai Pierce e o pastor Irã Edson e outros que eram inteligentes, é a profetisa que está falando, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, buscavam a verdade como tesouro escondido. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite. E às vezes a noite toda. Isso me comove. Eles estudavam. Ah, peraí, você não está concordando? Você também não está concordando? Então nós não vamos sair daqui por enquanto que nós não entendemos. Era isso que eles faziam. E às vezes, para que isso acontecesse, eles viravam noites e noites, fazendo o quê? Estudando a palavra. E às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que reconhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-los. Queridos, eles eram um monstro do Evangelho. Eles se preparavam para quando fosse argumentar com outra pessoa. E aqui, no início da década de 1880, esse homem aqui, como que é o nome que eu não sei pronunciar direito? Esse nome mesmo. Ele foge para a Alemanha. Eu nunca consigo falar, eu sempre me confundo.
E na viagem ele encontra missionários adventistas. E lhe fornece o endereço do padrasto. Então esse homem aqui, ele sai meio fugido, né, do Brasil. Porque ele tinha arrumado uma briga e tal. E as pessoas, e ele entra em um navio, penetra ali, como um penetra. E ali no navio, queridos, esses missionários adventistas perguntam: de onde você está vindo? Você está vindo do Brasil? Isso ele já ficou com gelo no coração, né? Pensou: quem é esses camaradas? Será que descobriram o que eu fiz lá e mandaram alguém aqui? Aí, esses missionários pediram o endereço do parente deles e começou a mandar literaturas aqui para o Brasil, ok? E aqui você vê a casa comercial a qual foi aberta o primeiro pacote aqui no Brasil. E aí a mensagem adventista chega no Brasil, mas esse homem falou assim: poxa, o tio dele, né? Falou assim: poxa, tá chegando tantas coisas aqui, eu não vou ter dinheiro se eles mandarem daqui um dia para me pagar. Então eu vou cancelar a assinatura, tá ok? E aí ficou, quem assumiu? Wesley passou a receber essas literaturas e depois de um tempo ele também cancelou. E as publicações adventistas em alemão continuaram chegando e foram sendo espalhadas, né? E ali fala de Bresler, que despertando o interesse de muitas pessoas na época. Então, através dessas pessoas, começaram a chegar a mensagem no Brasil, ok? Bom, na verdade, teve 3 Guilhermes aí na história aqui no Brasil, tá ok? Teve Guilherme Miller, teve Guilherme, eu esqueci o Bels, e teve outro Guilherme que nós já vamos falar. Então, Guilherme Bels e Joana Bels, né, foram os primeiros no Brasil a aceitar a mensagem adventista graças à leitura adventista. Eu vou passando aqui para não ficar muito pesado para vocês entenderem. Ao pegar um livro da estante do irmão Karl Bels, se lembrou de sua infância na Alemanha. Comparou o livro de Uriah Smith com a sua Bíblia e começou a guardar o sábado em 1890. Essa parte é importante porque ainda quando menino, este homem aqui, ele questionou os seus pais. Ué, mas a Bíblia diz que é para a gente guardar o sábado. Por que nós guardamos domingo? E aí os pais deles começaram a explicar ali, falando que a guarda tinha mudado, mas eles não tinham explicado Mateus 5,17, né? Que Jesus não veio tirar um i ou um tio de toda a lei, ele veio cumprir a lei. E vamos aqui, ó. O filho de David, né? Adolfo, e eu gostaria de conversar com esse camarada, ele tinha um temperamento muito explosivo, sabe? E aí, nessa época aqui, tinha cerca de 10 anos na época, né? Assistiu a cena, mas só se converteu 10 anos depois, com a esposa, Emma. Depois a mãe de Adolfo, Ana, Dorothy, também se tornou adventista. Mas eu gostaria de falar aqui, ó. Brusque foi para Gaspar Alto para quebrar a igreja, porque eram luteranos e não aceitavam outra religião. Mas quando chegaram lá, o Espírito Santo falou com ele, e ele não fez aquilo. Ele falou com um amigo assim: ó, tem um povo aqui que está falando de um sábado, nós somos luteranos, vamos lá resolver isso. E ao chegar próximo assim, bem perto, ele ouviu uma voz. E essa voz parou ele ali. E aí ele falou para o amigo assim: não, nós temos que voltar. Alguma coisa falou comigo aqui. E aí eles voltaram. Queridos, esse homem, eu gosto tanto desse homem aqui, que depois você vê ele construindo a igreja adventista. Lá, ali, onde surgiu o movimento. Que foi lá, Santa Catarina. Exatamente, eu tinha esquecido agora. Ele começou e ele foi um dos pedreiros que ajudou a erguer uma das primeiras igrejas ali. E ali foi em Corupá. De perseguidor para construtor, construiu a primeira igreja adventista ali, uma das primeiras igrejas do Brasil. Então, Deus usa pessoas improváveis na obra do Senhor. E eu e você temos toda a história, nós temos todo o desenrolar e estamos aqui. Agora, eu gostaria de falar sobre este homem. Você já ouviu falar sobre Guilherme Stein? Você já ouviu falar desse homem? Sim ou não?
homem, preste bem atenção, este homem foi muito importante no Adventismo. Esse homem, ele foi o primeiro a ser batizado no Brasil. Então, quando o pastor veio lá dos Estados Unidos, este homem era ali de Indaiatuba, aquelas partes ali. E aí, este homem aqui, eu posso considerar que ele foi um dos primeiros, assim, os primórdios no Brasil, porque o cara era crânio também. Ele falava até mandarim, esse camarada. Eu não sei nem pronunciar e escrever inglês, vocês viram, né? Mas ele falava até mandarim. E aí, este homem aqui, ele começou a estudar a Bíblia. E sabe qual livro chegou na mão desse homem? Caminho a Cristo. E aí, como ele entendia muito inglês, ele viu que tinha alguns erros de traduções para o brasileiro. E ele começou a traduzir o livro para o brasileiro, para o português. Que é o português, né? Então, Guilherme Stein, ele é adventista graças à leitura do Grande Conflito, né? Que ele recebeu, foi o primeiro livro que ele recebeu, que está em inglês ali. E ele foi batizado em abril de 1895. Tornou-se o primeiro editor adventista no Brasil, professor e diretor de escola. Então, o homem era uma máquina, assim, a mente dele. Ele conseguiu entender a Bíblia somente porque recebeu o quê? Uma literatura, um livro chamado Grande Conflito, ou Grande Controvérsia. E aqui, querido, esse homem era da região ali de Indaiatuba e teve acesso ao livro Grande Conflito em alemão. Ele também traduziu o livro Caminho a Cristo. E aqui nós vamos chegando ao final da pregação, né? Características comuns: amor pela Bíblia Sagrada e sinceridade para a verdade revelada. Então, queridos, a mensagem adventista, ela é muito importante para os nossos tempos. E nós sabemos que nós temos uma mensagem para pregar para todo povo, nação, língua, para que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todos tenham em mente o que teria que acontecer. O que teria que acontecer? A volta de Jesus e o arrependimento. A primeira mensagem angélica nos convida a fazer o quê? Nos convida a pregar o juízo, a volta de Jesus. E também a primeira mensagem angélica fala para mim e para você assim, ó, além de nós pregarmos o juízo que Jesus está voltando nas nuvens do céu, nós temos que reaprender, talvez, a ser igreja. Porque hoje nós não estamos sendo a igreja de Deus. Desculpa falar, e eu me incluo nisso também. Porque a igreja de Deus, ela tem a ver com a missão, e não reclamar da missão. A igreja de Deus tem a ver com o estudo da palavra, e não ficar olhando o que a pessoa pode fazer, ou o que não pode fazer. É difícil dizer, sabe o quê? Sabe, na verdade, o difícil entender é o que nós estamos fazendo, né? Discutindo o melhor horário para ver se as pessoas vêm à igreja. Porque se elas não vierem à igreja, nós temos certeza absoluta que elas não estão orando, que elas não estão jejuando, que elas não estão buscando. E por a igreja se comover com isso, sabe o que acontece? Nós ficamos desesperados. Nós falamos assim, nós vamos ter que mudar o horário do culto, nós vamos ter que visitar. E sabe o que eu estou observando? É de que nós estamos no Egito, né? Nós estamos rodeados, né? Nós estamos rodeando essa terra. Nós vamos trabalhar, nós voltamos, quando dá nós lemos, quando dá nós fazemos. Mas a Bíblia não ensina nós sermos assim. A Bíblia não ensina que a igreja é este lugar. A Bíblia ensina que a igreja é eu e você. A Bíblia ensina que a igreja vem ao templo adorar o Criador da igreja, que é nós, que é Cristo Jesus, e Ele nos criou. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, queridos, a Bíblia em Apocalipse 21, ela tem uma promessa para mim e para você. E Apocalipse 21 tem a promessa de que nós, muito em breve, nós vamos estar nas nuvens do céu.
Porque o versículo 1 diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E o que Deus vai fazer com aquelas pessoas que subiram com ele, mas as outras não aceitaram? O versículo 4 fala assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então ele está falando das primeiras coisas, de toda a história. Tudo que aconteceu vai passar. Mas sabe o que permanece? A minha integridade e o meu caráter, que ninguém pode mudar se não for eu. É isso. Resumindo assim, ó, se esses homens eles tiravam tempo para isso, é porque era importante. Se eu e você nós falamos assim, ó, eu sou da bandeira de Cristo e não da direita ou da esquerda, igual todo mundo fala, você é da direita, eu sou da bandeira de Cristo, porque Cristo é a única bandeira que eu conheço que liberta os cativos, dá comida aos pobres, é o único, porque o restante é tudo miséria, é tudo, eu não sei se vocês estão percebendo, mas é tudo um contra o outro. E o reino de quem eu falo hoje é a vida eterna, é unificado por Cristo Jesus. Não tem lado, e sim só tem quem? Aquele que criou e emana a vida. Então, esse que prometeu a vida eterna em Apocalipse 21 é o mesmo Criador de Gênesis e é o mesmo que muito em breve, de acordo com 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Hebreus, Apocalipse 21, Apocalipse 1:7, vai voltar nas nuvens do céu para nos dar o galardão. Mas se eu ficar me contentando com essa miserável vida que eu estou levando, cada vez mais Satanás está ludibriando os crentes. Sabe por quê? Porque eu não sinto vontade de orar. Mas por que eu não sinto vontade de orar? Você já se fez essa pergunta? Porque eu não sinto vontade. Outro dia eu fiz essa pergunta para Deus: por que eu não sinto vontade de orar? E aí Satanás vem falando assim: não, mas é porque você é pecador. Mas Daniel era pecador também. Todo mundo era pecador, mas eles 3 vezes ao dia eles oravam. E às vezes eu falo assim: mas será que as redes sociais, eu não sei o que é que está na sua vida, mas eu sei o que passa na minha. E todos os dias eu luto contra esse bendito pecado que está dentro de mim. Eu falo assim: Deus, eu não estou com vontade, mas só de raiva eu vou orar agora. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está aí escutando. E aí nós estamos parando e nós estamos vivendo uma vida miserável. Nós estamos discutindo coisas que não são da eternidade. Nós estamos parando no tempo. Nós estamos igual o povo do Egito, Rubens. Sabe o quê? Nós estamos rodando. E nós estamos muito parecidos com ele. Porque nós estamos rodando e murmurando. Nós estamos orando e cobrando a Deus. Nós estamos rodando e nós não estamos orando. E quando nós passamos de orar, nós perdemos a identidade. Nós perdemos o amor. E se nós perdemos o amor, nós perdemos a fé. E a Bíblia fala que a fé, sem fé, na verdade, é impossível agradar a Deus. Então eu paro e fico pensando assim: Deus, será que eu estou desagradando? Será por eu estar com esse corpo falido em pecado, sem vontade de orar, talvez sem vontade de ir para a igreja? Não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, né? Que bom que ainda você pensa assim. Tem pregadores que falam assim: mas você não pode ter esse sentimento. Mas nós temos esse sentimento. Eu não quero ir para a igreja, mas eu vou porque Cristo me pede para ir. E eu vou dar estudo bíblico não porque eu quero, é porque Cristo quer que eu vou. Então eu quero viver com Cristo dentro de mim, me movimentando, falando comigo e falando assim: Deus,
Eu não aceito, e todos os dias nós não devemos aceitar essa mornidão na nossa igreja, nós não devemos aceitar os bancos vazios e falar assim que nos últimos dias os bancos, nós devemos aceitar, sabe o quê? A conversão, o batismo, porque Mateus 16 fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém. É isso que move, é isso que move você até aqui. Então, se você perde o senso, mas você fica só preocupado com você, às vezes Deus não vai tirar o espinho que está na sua carne, a sua dor, mas Ele quer que, através da sua dor, você testemunhe para multidões, nações e línguas, para que essas pessoas vejam, através de você e do seu testemunho, quem é Deus. Isso Ele fez com Jó, e essa história de Jó não deve sair da nossa mente, porque Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé, ele não desistiu. E ele rasgou as suas roupas, ele falou, nu vim a este lugar e nu eu vou voltar para esse lugar. Sabe por quê? Porque Jó sabia quem era Deus. E talvez eu e você estamos só questionando, e nós não sabemos quem é Deus. E nas dificuldades, igual eu já falei aqui, a qual eu estou passando por muita dificuldade, eu falei assim, tá bom Deus, então Satanás está colocando dificuldade, então eu vou abrir um canal no YouTube e vou falar do Senhor. Então se Satanás está tirando meu filho e colocando ele para trabalhar no sábado, eu vou fazer um canal e eu vou pregar até que eu morro, sabe por quê? Porque é isso que move um crente. Se isso não te mover, você vai perder a essência da fé e você vai ficar olhando para os outros pecadores e você não vai conseguir rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. E você só consegue lutar contra Satanás se Cristo estiver dentro de você, falando as suas palavras. E é assim que eu entendo, nas dificuldades e nos problemas, eu não devo me afastar de Cristo. Eu devo ir aos pés de Cristo, como aquela mulher foi. Amém. Glória a Deus. E falar assim, é o único lugar seguro é nos seus pés. Porque eu não sou digno nem de te abraçar e ficar ao seu lado. Então, não venha para a igreja falando assim, eu vou por conta do ar-condicionado. Ai, nossa, a mensagem foi ruim. Toda mensagem é válida. Toda mensagem é válida para mim e para você. A Maria vai colocar uma carta de amor do Adoradores 5. Eu vou pedir para que você fique em pé e junto nós vamos orar. Enquanto que a Maria coloca, vamos orar e após orarmos nós vamos cantar. Você vai lá no JA, tá bom, Du? Fecha todos, vai lá no JA e aí você coloca. Querido Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o seu nome. Sim, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Perdoa mesmo, Jesus. nos direcione para a vida eterna. Por favor, Jesus. Abre os nossos olhares espirituais, os nossos ouvidos, para que naquele grande dia da perseguição, para no dia dos dias maus, nós possamos saber que o Senhor está no controle. Amém, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Sim, Senhor. Nós não estamos referindo somente ao tempo, e sim dentro de nós. Mas que ao olhar para a direita e para a esquerda, o Senhor possa falar qual é o caminho. E nós sabemos que o caminho é sempre à frente. Por favor, Deus, cuide desta igreja mundialmente. Cuide dos seus filhos sinceros em todo o mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.